Bem, pessoal, vamos para nossa segunda aula relativa a esse tema de aliáceas, que é a cultura do alho, né? Falamos da cultura da cebola, agora da cultura do alho também, que tem alguns aspectos ali que realmente a gente precisa conversar, né, para que fiquem bem entendidos. Então, né, bastante semelhante à cebola em muitos aspectos, né? Também a origem ali da Ásia Central, região do Mediterrâneo. Bem, esse bulbo, né, ou a cabeça do alho, ele é um conjunto de bainhas, né, carnosas, bainha de folha, né, que são carnosas, tenras, e elas estão extremamente condensadas, formando esse bulbo aí, tá certo? O caso do alho se diferencia da cebola porque ele, na realidade, ele é formado por um conjunto de bulbilhos e não um bulbo só. Um detalhe curioso, né, o alho ele é muito mais exigente em frio do que a cebola. No Brasil, ele não floresce, certo? Então, para melhoristas, eles precisam colocar um frio artificial para estimular realmente o florescimento da planta no Brasil. Ok? Uso condimentar, né, e medicinal, nós sabemos disso. Está aí os detalhes da planta, né? A grande diferença anatômica na parte aérea, que as folhas são achatadas, né? Diferente da cebola, que as folhas são tubulares, aqui no alho as folhas são achatadas. Certo? E formando um bulbo composto de muitos bulbilhos ou dentes, né? Como a gente chama no popular. Está aí o pseudocaule, o caule, né? E a raiz. Detalhe, a raiz de cebola, assim como a de alho, né? São bastante superficiais e fasciculadas. Detalhe dos bulbilhos, né? Aqui é um ponto importante, pessoal. Tá aí os detalhes do dente, né? Que é o bulbilho, né? É um conjunto de folhas, como havia dito, compactas, né, tunicadas, folha membranosa que envolve, né, o dente, o bulbilho, as folhas de reserva, né, que é um conjunto de folhas compactas, que é o dente que a gente vê em si, e aqui no centro você vê a gema, certo? Preste muita atenção, porque não é para decorar nem nada, não é o objetivo do curso, mas a relação entre o comprimento do dente do alho e o comprimento da gema, ou melhor, a relação entre o comprimento da gema, que é o Azinho aqui, e o comprimento do dente, né, vai nos dar o índice visual de dormência, que é o IVD. Bastiane, para que serve isso? Já vou explicar, mas gravem isso. IVD, índice visual de dormência, ok? Dependendo da relação entre o comprimento da gema e o comprimento do total do dente do alho, o bulbilho continuará dormente, ok? Se ele estiver acima de uma determinada relação, que é acima de 40%, essa dormência estará quebrada. Agora, o ideal para que ele seja levado para o campo, né, para plantio, porque a gente não planta semente, a gente planta são os dentes, né? O ideal é que ele esteja próximo aí de 60%, né, dessa relação A sobre B vezes 100, ok? Então vamos lá. Tá aí os países de origem, e os maiores a região é essa, de origem, e os maiores produtores do mundo estão aí, incluindo o sul do Brasil, aí está entre os maiores produtores de alho. Ok? Detalhe importante, cebola nós tínhamos visto que ela gosta, né, de períodos mais frios ou temperados para desenvolver a parte vegetativa, só que ela precisa do período mais quente e de temperatura, de fotoperíodo mais longo para que ocorra a bulbificação. No alho, não. Tudo deve ocorrer no período mais frio. Tá? O alho é muito exigente em períodos mais frios. Por isso que para essa região nossa ali de Rio Pomba, Visconde Rio Branco, Bar, essa nossa região que é uma região mais quente, você tem que plantar isso aí no mês de abril, tá? No máximo em maio aí, né? Para que ele pegue ao máximo o período frio. O ideal seria realmente final de março, início de abril. Então ele vai pegar o desenvolvimento vegetativo durante o período mais frio da região, certo? E o estímulo para a bulbificação também ocorre nesse período mais frio, aonde a gente também tem períodos mais curtos, né? Ou seja, dias mais curtos e noites mais longas, tá ok? Então o alho tem essa diferença em relação à cebola, ele é uma planta de dia curto, ou seja, noites mais longas, tá ok? É aquilo que eu acabei de falar, dias curtos favorece a bulbificação, a formação do bulbo, né? Ou seja, isso ocorre para a gente ali entre maio e julho, tá?
bulbificação, que é o enchimento de reservas, né? Mas para isso a planta já tem que estar com a parte aérea bem desenvolvida. Tá? Eu vou mostrar isso depois melhor. O detalhe das gemas dormentes, né? Então lá no interior do bulbílio, né? O dente de alho, você tem a gema que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Para ela germinar, depende de uma interação desse binômio, fotoperíodo e temperatura. Então, como eu havia dito, temperaturas baixas e um fotoperíodo curto, ou seja, dias curtos, né? Já que é uma planta de dia curto. Isso é adequado para que o alho bulbifique. Em função disso, nós vamos ter as épocas de plantio recomendadas para a cultura. Observe que Minas Gerais, clima um pouco mais quente, né? São Paulo também, entre fevereiro e abril. Por que esse intervalo maior? Se você está numa região serrana, né? Por exemplo, em Serra da Mantiqueira, lugar mais frio, você pode adiantar, antecipar isso aí para fevereiro, março. Lugares um pouco mais quentes, como a região nossa aí de Rio Pomba, você vai plantar o alho ali já mais para o mês de abril, tá certo? E vai colher, dependendo do tipo de cultivar, se é precoce, médio ou tardio, de julho a outubro, tá? Lembrando que a bulbificação depende ainda de fotoperíodo curto e dias mais frios, ok? Já no sul do Brasil, então, lá, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que também são grandes produtores, esse período de plantio e de colheita muda em função das condições climáticas e de fotoperíodo de lá. Aquilo que eu havia falado com vocês, índice visual de dormência, tá? Não tem mistério nenhum, fiquem tranquilos e não é para decorar. Índice visual de dormência, ele é medido em porcentagem, tá? É a relação entre o comprimento, olha aqui, ó, o comprimento da gema, dentro do bulbílio, né? O comprimento da gema, dividido pelo comprimento total do bulbílio ou do dente, vezes 100, porque é em porcentagem, tá certo? Por que eu preciso visualmente observar isso aí? Você não vai fazer essa divisão para todo o dente de alho. Você faz uma estimativa, né? O cara experiente, ele faz uma estimativa. Quando ela está abaixo de 40%, essa relação, ou seja, o comprimento da gema ainda é muito pequeno, muito atrofiado, ela não está madura o suficiente para esse alho germinar, ok? Principalmente nos alhos nobres, gente, que são aqueles alhos ali de 6 meses, né? Os alhos argentinos e os do sul do Brasil. Esses são os mais complicados para germinar. Tá. Então, quando esse índice está abaixo de 40, diz que o dente de alho está dormente. E realmente ele não germina, tá, ok? Acima de 40%, essa dormência é quebrada, ok? Para alhos precoces e médios. Para os alhos tardios, o recomendado, o ideal, é que esse índice, esse VD já esteja próximo de 60%. Ou seja, a relação entre o comprimento da gema e o comprimento do dente já esteja maior, em torno de 60 centímetros, tá ok? Aí ele já vai estar bem avançada, aí essa gema já vai estar bem avançada e pronta para germinar. Tá, eu falei de alhos nobres, alhos de ciclo de precoce e tardio, vamos lá. Os alhos nobres, né? Aquilo que eu falei, eles são muito exigentes em baixas temperaturas para estimular o crescimento e o desenvolvimento da gema. Quem são esses alhos nobres? Né? São esses alhos normalmente de 5 a 6 meses no campo para que ele germine. Né? Então, aí o Shonan, né, que é um alho europeu, o Ito, Contestado, Roxo, Caçador, Quitéria, são todos lá do sul do Brasil. E temos também os alhos argentinos. Esses aí são aqueles que eu falei, que precisam, para quebrar a dormência, esse IVD, que é o índice de visual de dormência, tem que estar acima de 40%. Mas aí você leva eles para uma câmara fria, onde eles vão passar por um processo de vernalização. O que é a vernalização, Bastiani? Você coloca esses dentes ainda rudimentares, né, com as gemas rudimentares, em torno ali de 40% de desenvolvimento, né, de IVD. Bota em câmara fria aí, 3 a 4 graus, umidade relativa alta, observa lá, por um período de quase 2 meses, aí, de 40 a 55 dias, dependendo do cultivar. Após esse período, você vai ter um IVD ali já próximo de 60%, ou seja, aquele frio ali, aquela umidade vão estimular o desenvolvimento da gema, ok? Aí sim, aí depois que ele atingiu ali esse período ali, e atingiu ali um IVD ali próximo de 60%, no máximo uma semana você leva para o campo, senão vai acontecer dos bulbos ou bulbilhos, né, brotarem na própria câmara fria, aí você não consegue plantar mais, né? Ok? Muito bem.
após a brotação, né, se ela estiver muito adiantada, como eu disse, ele vai brotar na câmara, na própria câmara fria. Então, se a brotação estiver muito pequena, aí 40 dias não é o suficiente, tá? Aí você tem que deixar aí 55, 60 dias na câmara fria para sofrer essa vernalização, ok? Então, esse processo é para quê? Para você quebrar a dormência do alho. Durante esse período de frio, de 40 a 55 dias, ele vai desenvolver mais a gema, de forma que o índice visual de dormência se aproxime dos 60%. Tudo bem? Tá. Também é importante saber que existe, assim como as cebolas, alhos precoces, médios e tardios. Os precoces em torno de 4 meses, os tardios em torno de 6 meses. Bem semelhante à cebola, né? O ciclo, né? De 4 a 6 meses, dependendo de ser precoce, médio ou tardio. Tá. Aqui também tem exigência de fotoperíodo, tá, gente? Então, esses aqui são menos exigentes em fotoperíodo e frio. Aí o branco mineiro, cateto roxo, são mais indicados aqui para a nossa região. Tem uma coloração branca ou arroxeada. Mas o detalhe, também tem um período de conservação menor. Os alhos medianos também podem ser cultivados na nossa região, certo? Região sudeste. O bulbo tem menos bulbilhos e eles são maiores e mais arroxeados. E tem um período de conservação maior após a colheita, diferente dos precoces, que o período de conservação é bem menor. Okay? Aí vem o lavínia, o amarante, né? Muito cultivado em São Paulo esses dois, o lavínia e o amarante. Aqui em Minas também se cultiva dele. Então, para Minas Gerais, precoces ou medianos, 4 a 6 meses. Já para regiões mais ao sul do Brasil, aí você vai partir para os alhos nobres, né? Esses que passam aí 6 meses aí no campo, né? Por quê? Porque eles exigem, além de um período mais frio, né? Eles exigem fotoperíodos maiores, acima de 13 horas de luz, coisa que a gente não consegue na região sudeste no verão, certo? Beleza. Então aí você tem o Shonan, o roxo, pérola, caçador, quitéria e centenário. São alhos típicos, os alhos nobres, né? Eles têm uma conservação maior pós-colheita, né? Sabor mais proeminente, né? Mais característico, mas na nossa região não dá em função do fotoperíodo. Eles são mais exigentes em fotoperíodo, ok? Muito bem. Exigente em adubação, assim como a cebola, que é olha aqui, a saturação de bases acima de 70%, pH 6,5%, você só consegue isso só os férteis, né? Não tolera acidez, assim como a cebola. Excesso de nitrogênio também causa superbrotamento em alho, ou seja, você acelera o período vegetativo e vai atrasar a bulbificação. Beleza. Lembrando que alho tem problema com boro, tá, gente? Se faltar boro no solo, ou seja, aqueles cultivos muito consecutivos ali, intensivos, pode gerar deficiência de boro, a gente sabe disso. Assim como na cenoura vocês viram lá, isso vai provocar um xoxamento do alho. Vocês já viram aqueles alhos? O dente dele é xoxo por dentro, vazio. Uma das razões, uma das principais razões é a deficiência de boro. Beleza? Alho semente é o próprio dente do alho, a gente sabe disso, né? O bulbilhozinho. Tá? Tem alguns detalhes em relação a ele, eles só podem ser debulhados muito próximos do plantio, porque senão eles se perdem, né? O dente do alho, você só vai debulhar ele quando estiver próximo do plantio. E o detalhe, no máximo 3 anos, o produtor gosta de aproveitar os seus próprios dentes de alho anos consecutivos. O que acontece? O alho é uma planta que se propaga vegetativamente, né? São clones, né? Propagados vegetativamente da mesma planta. O que acontece? Com o tempo vai acumulando doenças crípticas, né? Aquelas que você não vê os sintomas, mas ela leva à queda de produtividade. Então você tem que obter dentes, né, ou sementes de alho saudáveis, né, de um produtor idôneo, que normalmente vai fazer essa limpeza clonal através do meristemos, tá certo? Outro detalhe importante do alho é isso aqui. Qual a posição de plantio? Olha lá. O vértice, que é aquela parte mais pontuda, tem que estar virada para cima na hora do plantio. Observe isso lá nos vídeos que eu postei, tá? O vértice tem que estar virado para cima. Por quê? É por aqui que sai a parte aérea. Se você fizer invertido, a parte aérea vai ter que sair por baixo, dar a volta inteira no dente. Então, o que acontece? Dá uma falha enorme. Então, os melhores resultados com brotação de alho ocorrem com o vértice virado para cima. Vértice virado para baixo, os piores resultados. Tá certo? Já falei do índice de visual de dormência, né? Tem que estar acima de 60%, principalmente para os alhos nobres. Tá? Assim como a cebola, o período crítico de prevenção da infestação espontânea tem que estar aí perto
de 100 dias, né? Porque ele não cobre bem o solo, tá certo? Beleza? Então, por isso que a cobertura morta ela é bem recomendada para a área. Ok, pessoal? Essas são as doenças são as mesmas, né? Essas são as dicas mais importantes aí com relação a essa cultura. Valeu!